Vamos ler a palavra do Senhor. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos, com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar, de vez em quando, continuamente, diga comigo, continuamente, sem parar, sem cessar, e jamais desanimar. E lhes contou que em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus. Tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: faze-me justiça na causa que pleiteio contra meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Todavia, mais tarde, considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que, por fim, venha a me aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor: atentai à resposta do juiz da injustiça. Atente para a resposta do juiz da injustiça. Porventura, Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los. Eu vos asseguro, Jesus está dizendo com toda a certeza, sem dúvida alguma, aleluia, Ele vos fará sua justiça e depressa. Mas aqui tem no entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Senhor Deus, eis aí, Pai, a Tua palavra nos desperta, meu Senhor da glória, para que nós recebamos aquilo que o Senhor quer que a gente receba nesta manhã. Eu repreendo agora todo espírito de incredulidade, eu repreendo agora todo espírito de rebeldia, tudo aquilo que se rebela contra a Tua palavra, contra a verdade. Nós nos colocamos aqui, Senhor, à Tua disposição, como a Tua igreja na terra. Fala conosco, não aquilo que queremos, mas o que precisamos, em nome de Jesus. Podeis assentar, glorificando aquele que vive e reina para todos sempre. Olhem para mim. Sentem todo mundo de frente, olha para mim. Senta de frente. Capítulo 17. Jesus está reunido com seus discípulos, ensinando, pregando. E no meio daquele contexto, se levanta o fariseu e pergunta ao Senhor: quando se daria a vinda do reino de Deus? Jesus olha para eles e responde: o reino de Deus já está entre vós. Ele estava se referindo à pessoa dele, que ele é o rei, e estava já ali, aleluia. Então, o reino de Deus já está entre vós. E depois ele diz aos seus discípulos, ele começa a explicar aos seus discípulos, que iria chegar o dia, que todos iriam desejar ver um dia do Filho do Homem. Iria chegar o dia, aleluia, que eles iriam desejar tanto, mas que eles não veriam mais. Jesus estava se referindo à morte dele, à partida dele. E depois desse contexto, Jesus começa a dizer
a falar que ele iria partir e começa a falar sobre a vinda dele. Jesus começa a dizer, aleluia, que o grande dia do Filho do Homem seria como o relâmpago, será como o relâmpago, cujo esplendor da luz vai de uma a outra extremidade dos céus. Jesus estava dizendo que, já nós vimos em várias versões, que o dia do Senhor será como relâmpago, rápido, como estrondo. Ele começa a dizer, mas antes que venha esse dia, é necessário que eu sofra muito e seja rejeitado por essa geração. E é necessário, isso já aconteceu. Jesus sofreu muito. Jesus foi, aleluia, massacrado, foi morto, foi humilhado, foi escarnecido, aleluia. E foi rejeitado por essa geração. E continua sendo rejeitado por muitos. Mas aí ele diz, sabe como é que vai ser o sinal da minha volta? Aí ele começa a dizer no versículo 27, como no tempo de Noé. Como é que viviam aquele povo no tempo de Noé? Não pensavam em nada, só pensavam em comer, beber, farriar, em casar, em construir riquezas. Era assim, quando veio o dilúvio e destruiu a todos. Jesus continua falando, da mesma forma aconteceu na época de Ló. Do mesmo jeito o povo estava, comendo, bebendo, vivendo a vida como bem quisesse. Ninguém estava se importando com a palavra, nem de viver a vontade de Deus. No versículo 29 diz, todavia, no dia que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre no céu e destruiu a todos. Aí ele diz assim, assim mesmo vai acontecer, exatamente assim. Assim como, pastora, todo mundo distraído. Futuca teu irmão. Todo mundo distraído. Todo mundo pensando só em viver como quer viver. Quem manda na minha vida sou eu. Todo mundo correndo atrás de prosperidade. É errado? Não, mas estava distraído. A preocupação ali daqueles povos não estava na salvação. Estava em tudo que poderia construir na terra. O foco era outro, o alvo era outro. Pergunta ao seu irmão, qual é o seu alvo, meu irmão? Aí Jesus está dizendo, quando acontecer a chegada do Filho do Homem, para aqui como ele diz, quem estiver sobre a laje, não desça para recolher os bens que estiverem dentro da casa. Quando ouvir a trombeta, o relâmpago soando, não pense que você vai sustentar nenhum bem. Sim ou não? Aí ele diz assim, lembrai-vos da mulher de Ló. O que é que ele quer dizer quando ele falava, lembrai-vos da mulher de Ló? A mulher de Ló se apegou tanto às coisas terrenas, às coisas da terra, aquilo que é perecível, que mesmo o anjo se apresentando, dizendo, ei, sai daqui, apressa-te, porque tudo vai ser destruído em fogo e enxofre, e não olhe para trás. Quando o anjo disse a Ló e seus familiares, sai daí e não olhe para trás, o anjo estava dizendo, porque se você olhar para trás é porque seu coração está pegado às coisas que para trás ficaram.
tem muita gente dentro da casa do Senhor, mas o coração está lá atrás. E quem vive com o coração naquilo que está para trás, não consegue obedecer à palavra. E no meio disso tudo aí, Jesus começa a declarar como vai ser a segunda vinda dele. Jesus vai voltar. E o Senhor está sempre falando comigo, fala para a igreja, que o tempo está próximo. Não há tempo mais para se distrair. O que é que tem tirado o seu foco? O que é que tem tirado o seu foco? Onde é que você tem depositado as suas forças? Distraído. O foco está em tantas outras coisas, mas no verdadeiro, aleluia, que era para estar, não está. Por quê? Porque quando a gente entende, aleluia, a qual o que é que, para que Deus nos chamou, a nossa postura muda, as nossas atitudes mudam. E para entender melhor ali, Jesus está dizendo, oi, entenda, porque eu vou voltar, parafraseando. Ele conta uma parábola. E nessa parábola, Jesus começa já no versículo 1, falando sobre a necessidade, advertindo a eles, sobre a necessidade de orar. Mas não é orar de qualquer maneira, é orar continuamente e jamais desanimar. Você sabe que a gente vê a igreja, muitas vezes, desanimada. Por quê? O que Jesus vai falar aqui é sobre um alvo que muitas vezes nós oramos. E esse alvo, nem sempre a gente vê logo a resposta. Mas Jesus está já começando falando essa parábola, vocês, independente de resposta ou não, tem que continuar orando. Oração é a bússola do crente, é a força do crente. Crente que não ora, ele muda foco. Crente que não ora, não é crente, é religioso. E religioso não herda os céus. A humanidade está tão doente, aleluia, que não consegue nem se relacionar um com o outro, quanto mais com Deus. Quer ver alguém que não sabe se relacionar com o próximo? Essa pessoa não sabe orar. Porque orar é um relacionamento com Deus. Se você não consegue se relacionar com quem você vê, como você vai poder se relacionar com quem você não vê? Porque oração é espiritual. Diga isso para o seu irmão. Orar é espiritual. E quem não entende isso, e quem nem tem desejo de ser espiritual, não consegue orar. Aí muitos dizem assim, eu oro do meu jeito, eu oro dirigindo, eu oro cozinhando. Sim, a Bíblia manda a gente orar incessantemente, sem parar, nada contra. Mas isso não é a oração que Jesus está se referindo. Jesus está se referindo a uma oração específica, sobre algo. E esse é o papel da igreja. A primeira coisa que Jesus está querendo nos alertar aqui sobre isso, sobre essa necessidade de nunca desanimar, é que Ele sabe que no mundo nós teríamos aflições. Então tem algumas áreas particulares da nossa vida que vai requerer mais de nós uma entrega de oração constante. Mas Ele fala algo sobre, grande aqui, nunca desanimar. Se Ele está dizendo nunca desanimar, é porque o desânimo vem. E tem pessoas aqui nessa manhã, não tem forças nem mais para orar.
Aí tem outros que dizem assim, ai, eu já orei, já entreguei na mão de Deus, agora eu vou descansar. Tá entendendo errado a palavra. Entregar na mão de Deus quer dizer, não se angustie mais, não sofra mais, não chore mais. Mas Ele não está dizendo, pare de orar. Ele está dizendo, descanse. Não sofra. Confie, mas ore. Nós temos que entender que é a oração. Deus é poderoso, mas a terra Deus deu aos homens. E a única forma de mover a mão de Deus aqui na terra é através da oração. Aí ele conta a parábola de uma viúva e um juiz iníquo. Ele começa dizendo que numa certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem era sensível. Não era sensível à necessidade das pessoas, porque tem gente que não tem temor a Deus, mas é bonzinho, sim ou não? Tem um coração sensível, gosta de ajudar, mesmo sem ser temente a Deus. Pode até achar que é temente, mas nós sabemos o que é ser temente a Deus. O que teme a Deus é quem verdadeiramente obedece à palavra, quem vive na palavra. Esse é o que teme a Deus. Mas o juiz não temia a Deus. O juiz não tinha consideração por ninguém. Era um homem duro, era um homem insensível, mas ele era a autoridade. Em contrapartida, tinha uma viúva. Toda vez que a Bíblia fala de viúva e órfãos, está falando dos desamparados, dos necessitados, daqueles que não têm ninguém para ajudá-los, daqueles que se encontram numa situação, olhando para um lado, olhando para o outro, e não tem ninguém para socorrer, aleluia. Talvez eu esteja falando com viúvas e órfãos aqui nesta manhã, está desamparado, olha para o lado, olha para o outro, não vê solução, não tem quem ajude. E assim estava aquela mulher, porque uma viúva, ela ficava totalmente desamparada. Porque ainda que o seu marido fosse de posses, quando morria, ela não tinha direito a nada. A Bíblia não fala qual era a causa daquela mulher. E eu não sei qual é a sua causa hoje. Mas o Senhor está nos despertando para algumas verdades aqui nesta manhã. Aquele juiz, por várias vezes, pode ter humilhado aquela mulher, porque a Bíblia diz que ela insistentemente batia na porta daquele juiz. Ora, se era insistentemente, é porque ela sempre recebia não. E dentro desse não, eu creio, muitas humilhações. Eita glória! Sai daqui! Quem é você? Pare de me importunar. Eu não vou julgar a tua causa. Mas como essa mulher fala conosco. Aquela mulher deixou de lado a soberba, a arrogância, o orgulho, a prepotência, seus traumas, suas dores. Não, porque foi injusto, porque eu fiquei viúva, porque ela deixou as revoltas de lado e continuou. Não desistiu, não parou. O tempo não paralisou ela. As humilhações não paralisaram ela.
Os complexos de inferioridade não paralisaram ela. Ela continuou. Ela não desistiu. E Deus veio falar para alguém aqui nessa manhã: não desista de orar por essa causa. Você sabe que Deus tem momentos que, na maioria das vezes, Ele bota uma causa dele nas nossas mãos. Deus colocou uma causa dele na mão de Ana. E Ana teve que orar incessantemente: me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. Porque o que é gerado para Deus, não é de qualquer maneira. Então tem causas que estão na tua mão, que a causa não é tua, é de Deus. Mas Ele colocou na tua mão para você gerar e não desistir. Agora, você está gerando para... Você quer gerar para você ou para Deus? Porque quando a gente quer gerar para nós, a gente quer imediatamente. A gente quer agora. A gente quer para já. E é assim o mundo hoje que nós vivemos. É por isso que Jesus diz: mas será que encontrarei fé na terra? Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está mostrando ali aquele povo o que está por vir, o retorno dele. Mas ele está dizendo: entre o meu retorno vai haver um processo. E nesse processo vai ser necessário você perseverar em oração. Porque a oração, ela tem um motivo principal. Que não é só Deus realizar o que deseja o teu coração. Não. É a sua fé em Deus continuar. Enquanto eu tenho fé, eu oro. Enquanto eu tenho forças, eu oro. Enquanto eu tenho ligação com Deus, eu oro. Enquanto eu tenho conexão com Deus, eu oro. Então eu vou te dizer algo. Tem algumas promessas na sua vida que ainda não aconteceu, porque Deus dizendo: é através disso aí que eu continuo com relacionamento com Ele. É através disso aí que eu continuo meu relacionamento com ela. Sabe por quê? Porque Deus conhece o coração. Quantos aí, quando recebem uma vitória, não tenho mais tempo, pastora, de ir para a igreja? Eu tenho que trabalhar, eu trabalho de domingo, de segunda a sábado ou sexta, eu tenho que descansar, eu tenho que Quantos aí, aleluia, não entendeu ainda o que é ter Deus em primeiro lugar na vida deles? Quantos? Aí Jesus diz algo que eu acho tremendo. Versículo 7, ele diz assim, porventura, Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos? O problema está aí. Calma. O problema está aí. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos. Aí, às vezes, a gente interpreta mal. Não, eu fui escolhido por Deus. Não, eu fui escolhido por Deus. Não. Deus quer que todos sejam escolhidos. O convite é para todos. Vinde. Vinde. Mas só que nem poucos atendem esse convite. Lembra-se que Deus fala aqui lá em Mateus sobre isso? E ele fala sobre um banquete, onde o rei manda chamar vários convidados. Mas a maioria deles diz o quê? Não posso. Comprei uma plantação e vou cuidar. Outros, não, casei agora. Tenho que cuidar da minha família, nem assim.
Aí o que é que Jesus faz? Vá e pegue qualquer um que aceite esse convite, que abra o coração de Senhor, eis-me aqui, conta comigo. Chama todos aqueles que verdadeiramente, aleluia, abre o coração para entender o que eu quero da vida deles. A igreja está cheia de chamados. Mas quando eu falo a igreja geral do Senhor. Está cheia de chamados, um bocado de chamados. Tem chamados no altar, tem chamados no louvor, tem chamados na cadeira, tem chamados em tudo quanto é lugar. Mas escolhido tem poucos. Sabe por quê? O escolhido é diferente. O escolhido, independente de promessas ou não, ele não desiste do Senhor. O escolhido deixa tudo para trás, aleluia, para viver a plenitude de Deus. Os escolhidos, oh, aleluia, ele não vive em cima do muro. Um dia eu quero ir, outro dia eu não quero. Não, os escolhidos é focado, os escolhidos têm certeza da vitória. Os escolhidos, a cada dia ele tem sede e sede e sede mais de justiça. Os escolhidos não param de adorar. Os escolhidos pode estar passando pelo vento, mas ele está ali. Eu te adoro, Senhor. Conta comigo, Senhor. Eis-me aqui. Tem muitos, aleluia, que tem chamado, tem chamado para pastor, tem chamado para ser adorador, tem chamado, mas ainda não entendeu o que é ser escolhido. Escolhido, aleluia, ele não mede esforços para nada, para estar vivendo a vontade de Deus. O escolhido tem algumas qualificações que nós vamos entender aqui nesta manhã. Por isso que Jesus contou esta parábola. E qual é os ensinamentos que o Senhor quer nos dar nessa parábola? A primeira é: Deus é bom. Vou repetir: Deus é bom. O tempo todo Ele é bom. Pegue na mão do seu irmão agora com carinho e diga: meu irmão, Deus é bom. É isso que Jesus está dizendo. Atente para a resposta daquele juiz. Não tema a Deus. Não considero ninguém. Não ama ninguém. Mas, todavia, para o meu bem-estar, para esta mulher parar de me importunar, eu vou julgar a sentença dela. Agora, olhe para cá. Quando Jesus está falando de juiz, está falando da autoridade, da maior autoridade na terra. Está falando de alguém que poderia resolver o problema da viúva. E a Bíblia deixa bem claro: aquele homem não era bom. Aquele homem era injusto. Aquele homem não temia Deus. Agora me diga uma coisa. E Deus, que é a autoridade máxima no céu e na terra, que é bom, que nos amou de tal maneira, que deu o Filho dele para morrer em nosso lugar. Deus é tão bom, aleluia, que mesmo, aleluia, você sendo chamado e sem se posicionar, aleluia, como escolhido, Ele tem cuidado de você, Ele tem te livrado, Ele tem te sustentado, Ele tem suprido as tuas necessidades. Deus é bom o tempo todo, Ele é bom. E por que você acha que com você nada vai acontecer? Por que você acha que a sua vida só é sofrimento? Que visão é essa que você tem do seu pai? Hein? Que entendimento é esse que você tem desse pai maravilhoso?
que o maior presente Ele já te deu. Você está aqui respirando, aleluia. E mais, Jesus para morrer no seu lugar. O grande problema é o entendimento que não chegou. Sabe por quê? Porque você não foi para o lugar de um escolhido. Um escolhido não tem vontade própria. Um escolhido faz como Jesus faz. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Os escolhidos sempre querem viver a vontade do Pai. E por que quando não acontece como você quer, a sua fé vai lá para baixo e você começa a dizer: Deus não olha para mim, Deus não me ama. Sai desse lugar de chamado. O grande problema é o seguinte. Olha que a viúva tinha uma causa e tinha um adversário. A Bíblia não fala quem era o adversário dela, mas nós sabemos quem é o nosso adversário. E que luta de dia e de noite. Vive ao derredor, olhe para cá. Vive ao derredor procurando quem tragar. É o papel dele. Ele veio roubar, matar e destruir. Aleluia. E não pense porque você é chamado que ele não vai te tocar. Ele só não toca nos escolhidos. Ele só não toca nos escolhidos. Porque olha o que Jesus diz. Atente para a resposta do juiz iníquo, né? Atentai à resposta do juiz da injustiça. E no versículo ele diz: porventura, Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Os escolhidos não desanima, por mais que a pressão seja grande. Tem momentos de dia maus? Tem. Porque aqui ninguém é super. Todos nós aqui somos humanos. E tem dia que a carne geme. Tem dia que a ingratidão vem e dói. Tem dia que as falsidades lhe machuca. Normal. Mas isso não te paralisa. Porque é escolhido. Aí nós vamos aprender, aleluia, que uma das características dos últimos dias que estamos enfrentando é o imediatismo. Eu estou aqui pregando, mas tem gente aqui no nosso meio que está por um triz de se afastar do Evangelho. É porque Deus está me falando. Pensamento que muitas vezes vem: eu vou desistir, eu vou parar. Isso não é para mim, nada acontece na minha vida, tudo dá da mesma coisa, e o Senhor está dizendo: ai de ti! Porque mesmo com a tua pouca força, o diabo já veio a mim para ceifar a tua vida, diz o Senhor. Pedro tinha sido chamado por Deus, por Jesus, estava andando com Jesus, mas ainda não tinha entendido o propósito, ainda estava só como chamado. E enquanto chamado, Satanás foi a Jesus para cirandar com a vida dele. Ei, eu sei quem ele é. Eu sei os pensamentos, as ações que ele faz quando ninguém está vendo. Eu sei que quando ele não está vendo ninguém, eu sei o que é que sai da boca dele, o que é que sai da boca dela. Eu sei. Deixa eu fazer com a vida dele o que eu quiser.
Eita, meu Deus. Eita, Espírito Santo. Deus de poder e glória. O diabo estava com autoridade? Estava. E quem dá autoridade somos nós mesmos. Com as nossas atitudes, com as nossas ações. Não quer gerar o fruto. E quando não gera o fruto, quando o negócio aperta, você bota para fora aquilo que está dentro. Quem está aqui? Aleluia. Pedro andava com Jesus. Mas na hora da pressão, na hora que ele viu ali Malco chegar para prender Jesus, ele bota para fora o que está dentro dele. O que é que está dentro dele? Morte. Vou matar. Vou fazer. Vou acontecer, porque comigo é assim. Ele era carnal, ele era colérico. Não tinha ainda gerado fruto. Aí tenta matar Malco. Mas Jesus disse, aleluia, Pedro, eu intercedi por você ao Pai. Tem gente aqui que ainda está vivo porque tem intercessão, tem joelho dobrado, clamando pela vida, aleluia. Mas são os escolhidos que têm autoridade para dizer, Satanás, aqui não. Aqui não. Eu roguei ao Pai por vós. Eu roguei ao Pai por você. Mas aí ele dá uma ordem, olhe para cá. E a ordem que Deus dá a Pedro é, quando te converteres, apacenta as minhas. Andava com Jesus, era crente, batizado, mas não era convertido. Era só chamado. Vem, andando com Jesus. Oh, irmãos, quantos de nós estamos até cumprindo o chamado, mas ainda não está convertido. Existe uma diferença de quem é convertido, de quem é escolhido para quem é chamado. Aí Jesus disse, será que eu encontrarei fé na terra quando eu voltar? Por quê? Porque a verdadeira fé, ela não é provada quando você ora e acontece. A verdadeira fé é provada quando você ora, não vê nada acontecer, mas não desanima. Continua orando. Quando você ora, olha, não vê nada acontecer, mas continua sendo escolhido, continua servindo, continua adorando, continua com a mesma força. Os escolhidos tem momento que a carne quer parar, quer dizer, não tem mais jeito, mas os escolhidos recebem força, recebem ânimo, porque a força não vem dele. Temos o caso de Abraão. Romanos 4,18 fala sobre Abraão. A Bíblia diz que Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis a ele. Qual eram os prognósticos desfavoráveis? Já era velho. A sua mulher também já era velha, idosa, não tinha mais os costumes. Ou seja, era impossível. Mas Abraão segurou uma palavra, farei de ti pai de nações. Aleluia. Aí diz assim, ó, sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora. Porque já tinha 100 anos. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus o prometera, mas pela fé se fortaleceu. Como é que ele se fortaleceu? Dando glória a Deus. Igreja, quer ser fortalecida? Dá glória a Deus. Orou, não viu, continua dando glória a Deus.
Aí você acha que só foi um ano que Abraão orou. Foi 2 anos. Foi 3 anos. Quem determina o tempo não somos nós. Enquanto você espera e continua orando, na proporção que você está orando por esta causa, aleluia, que ainda não aconteceu, Deus está te fortalecendo, Deus está te dando forças, aleluia. Essa oração aí é a tua fraqueza, mas eu quero te dizer que essa fraqueza é a sua força. Parece mas aí a gente entende, porque essa fraqueza aí é a sua força. Porque enquanto isso aí não acontece, você está olhando para essa situação, está dizendo, eu não sou nada, eu sou dependente dele, eu não posso nada, é ele que pode todas as coisas. E está como aquela viúva, de dia e de noite, liberta esse marido, Senhor, liberta esse filho, Senhor, abre essa porta financeira, Senhor, faz, Senhor, a sua cura na minha vida. É essa fraqueza que está lhe tornando forte. Deus é bom. Abraão teve sua fé fortalecida enquanto esperava. Aleluia. Quem está entendendo? Abraão teve a sua fé fortalecida enquanto dava glória a Deus. Deus lhe chamou para dar glória a Ele, não para murmurar. Pare de ser murmurador e passe a ser um adorador. Tem adorador aqui nessa noite, nessa manhã. Dá glória a Deus. Orar com insistência, eu torno a dizer, não é falta de fé. Tem gente mal informada que diz, mas essa irmã só vive orando por essa mesma causa. Não, irmã, já orou, agora faça de conta que já aconteceu. Isso é antibíblico. É antibíblico, porque a Bíblia diz, ore por esta causa, sem cessar, sem cessar. É de manhã, é meio-dia e de noite, ore sem cessar. Porque os escolhidos, eles têm um diferenciado. Como é que eu sei, pastora, que eu sou escolhido? Quando Jesus fala aqui, primeiro ele está falando de Israel. Jesus está falando aqui para os hebreus, nesse momento, para os israelitas. Mas aí, graças a Deus, que o chamado ali, os escolhidos ali eram os hebreus, mas em Cristo, 1 Pedro 2,9, aleluia, todos nós estamos no lugar de escolhidos. Coloque aí 1 Pedro, filha, 2,9, nós somos agora, depois de Cristo, vós sois geração eleita, diga escolhida. Geração escolhida, sacerdócio real. Quando fala sacerdócio real, é porque todo sacerdote, ele vive do altar, ele se alimenta do altar. Ele está dizendo que todos vós são sacerdotes, vocês estão aí, vocês estão se alimentando do que o altar está lhe oferecendo. Receba vida, receba força, receba ânimo para continuar perseverando em fé. Sacerdócio real, futuca assim, ele está dizendo que não é nenhum sacerdote, não. Porque tinha diferença. Meu Deus, sacerdócio real era o sacerdote que cuidava das coisas do rei, que orientava o rei, que era próximo do rei. Quem está entendendo? Ele está dizendo, vós sois sacerdócio real, ou seja, é a Cico Rei, aleluia. Nação santa. O escolhido tem que ser santo. O escolhido tem que ser santo. Escolhido não solta palavrão. Escolhido não adultera. Escolhido não mente. Não engana, não trapaceia, não rouba, não mata. É escolhido. É nação santa. Aleluia. Tem santo aqui? São esse povo que é o quê?
propriedade exclusiva de Deus. Vem cá. Propriedade exclusiva de Deus, o diabo vai usar? O diabo vai se manifestar? Ah, mas não foi eu não, foi o diabo naquela hora. Ei! Você é escolhido, você é separado. Pare de estar dando lugar ao diabo. Cujo propósito, os escolhidos, qual é o propósito de quem é escolhido? Proclamar, anunciar, declarar, aleluia, ao que? As grandezas de Deus. Os escolhidos, olha a diferença, os escolhidos não vivem, ó céus, é luta, por cima de luta, não. Os escolhidos, tem lutas? Tem, mas vence todas. Os escolhidos sempre estão em alerta. Os escolhidos se movem em fé. E a fé é o que? A fé é a certeza daquilo que você não está vendo, mas está crendo como se já existisse. Os escolhidos têm uma postura diferente. O pau está quebrando e ele está, sou escolhido, glória a Deus, aleluia. Porque o papel do escolhido é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas. Meu irmão, quando a gente tem consciência de onde a gente saiu, quando a gente tem consciência quem éramos nós antes, você vai estar se apegando com coisinhas pequenininhas que ainda não aconteceu. A maior vitória você já teve é sair das trevas para a maravilhosa luz, porque Ele é bom. Esses são os escolhidos. Esses são aqueles que dizem, eis-me aqui, Senhor, pode contar comigo. Os escolhidos não pensam no seu bel prazer, não. Eu quero ser ungido para me amostrar, não. Não, os escolhidos não têm dificuldade nenhuma de esperar o tempo de Deus na vida dele. Os escolhidos não têm problema nenhum em ser humilhado. Os escolhidos não têm problema nenhum, aleluia. Porque quem sabe quem é em Deus, não precisa que ninguém diga. Quem sabe quem é em Deus, não precisa dizer, ei, chamar a atenção de ninguém. Porque quem sabe quem é em Deus, os céus estão atentos sempre. Então, em primeiro lugar, Deus é, o tempo todo Deus é bom. Segundo, entenda que estamos travando uma batalha. Os escolhidos têm que saber disso. Que ele está travando uma batalha. Mas nessa batalha, ele já entra sabendo que é vitorioso. Efésios 6:12. Deixa claro um caminho para a gente vencer. E a maior arma para você vencer é saber que a sua luta não é contra seres humanos. 6:12. É contra quem? Principados e potestade. Contra os dominadores desse sistema mundial em trevas. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a sua luta não é contra seu esposo, sua esposa, contra seus filhos. É contra essa potestade, aleluia, que atua nas regiões celestiais. E aí ele dá todos os passos para a gente vencer. E a segunda coisa que nós temos que entender é que temos que usar as armas, não carnais, mas as espirituais. Pergunta para o teu irmão, você está armado com as armas espirituais?
o que diz aí o versículo 18. Orai, 18. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Epa, aqui tem algo glorioso. Presta atenção. Os escolhidos, aleluia, ele não para de orar, sim ou não? É insistentemente. Você está falando em línguas ali, está orando, está se edificando, está trabalhando, o pó está quebrando. Porque a Bíblia diz que quem fala em línguas, edifica-se a si mesmo. Está se edificando, aleluia, em todas as circunstâncias. O diabo quer que você saia do sério, o diabo quer que você haja carne, mas você está aprendendo a se mover em espírito, e aqui está as armas de quem quer ser espiritual: orar sem cessar e orar em línguas. Segundo, com toda a humildade e insistência. Tendo isso em mente, e isso quer a humildade, que você tem que se tornar humilde, né? Que você tem que se edificar. Tenha isso em mente o tempo todo. Não aconteceu ainda, mas eu tenho que vigiar o que vem nos meus pensamentos, o que vem na minha mente. Quando o negócio apertar, vai falar em línguas. Não tem palavra mais para expressar, vai chorar em língua, ou com o Senhor e falar em línguas. Com toda a perseverança. Irmãos, já estou terminando, mas quem está gostando, diga amém. Se a gente não entender que o foco da nossa vitória é a perseverança, a gente desfalece. Diga para o seu irmão: persevera, não desista. Porque os chamados geralmente quer parar de orar. Não tem mais jeito. Querido, bote algo na sua mente. Para Deus não existe impossível. Mas por que uns veem Deus operar e outros não? Um dia eu ouvi isso de uma irmã. Disse: não sei porque com você é diferente. Deus agiu rápido. E na minha, eu não acho. Digo: minha filha, Deus não faz acepção de pessoas. Ele é Pai de todos. O problema está em perseverar. De continuar batendo na porta. De continuar ouvindo não e dizer: mas eu não vou desistir. Eu não vou parar. Eu tenho dito a Deus: eu tenho causa, Senhor, que eu posso até morrer, mas eu sei que vai acontecer. Aí Deus diz: muda a tua oração. Eu diz: é verdade, não vou morrer não, antes de ver a glória. Mas eu sei que tem promessas que mesmo eu morta vai acontecer. Porque a promessa para minha descendência, porque a Bíblia diz que a nossa descendência é poderosa na terra. Se você não crê, eu creio. Eu sei que mesmo eu morta, vai ter netos, vai ter bisnetos, para continuar a grande obra do Senhor. Aleluia! Não importa o que o diabo vinha dizer ao contrário. Não importa que Satanás esteja dizendo ao contrário. Ele é mentiroso. Você acredita mais no diabo ou em Deus? Então não pare de orar por esta causa. Em terceiro lugar, entenda o tempo de Deus. Entenda o tempo de Deus. Ana orou sem cessar, sim ou não? Mas ainda não era chegado o tempo de Deus fazer ela gerar. Mas quando os céus disseram: é chegada a hora, a terra está precisando de um juiz,
de um sacerdote, de um profeta. Aí Deus vai olhar quem? Os escolhidos, a perseverante, aquela que não desistiu, aquela que continuou crendo, independente das circunstâncias. Zacarias, a Bíblia diz que ele e Isabel eram justos e irrepreensíveis na presença de Deus, viviam os mandamentos, ele e a esposa, mas tinha um problema. Isabel era estéril, mas a Bíblia diz que o tempo chegou. Futuca seu irmão, diga: o tempo de Deus, minha irmã, na sua vida. Ah, não, mas com autoridade de profeta. Bota o dedo no rosto e diga: o tempo de Deus na sua vida vai chegar. Agora Zacarias todo dia: Senhor, me dá um filho. Senhor, me dá um filho. A Bíblia diz que eles já eram velhos. O que é que o anjo se apresentou e disse a Zacarias? Zacarias, as suas orações. Você entende isso? O que é que Deus faça? Ore. O que é que Deus opere? Ore. O que é que Deus faça? Ore. As suas orações foram ouvidas. Zacarias era o quê? Diga: escolhido. E naquele dia ele tinha sido escolhido mais uma vez. Por quê? Porque tinha que fazer sorteio para saber qual era o sumo sacerdote daquela vez que entraria. O sorteio caiu para Zacarias. Porque quando chega o tempo de Deus, vai tudo começar a mudar na tua vida. Quando chega o tempo de Deus, aleluia, você vai parecer mais uma vez: ou foi só sorte. Não vai ser sorte não, é Deus dizendo: chegou o meu tempo da tua vida. Tudo vai começar a mudar. Eu creio, eu recebo, Pai. E eu vou dizer algo aqui, é só para quem crê. E quando chega o tempo de Deus, você pode estar até desanimado já com a oração, quem sabe. Zacarias chegava ali, orando, dizia: Senhor, eu orei tanto, eu oro tanto, Senhor. Aleluia. Ah, Senhor, quando eu vejo um bebê que eu tenho que apresentar, o meu coração dói. Não é fácil. Ele conhece as suas dores, porque Ele não é um juiz insensível. Ele é um juiz bom. Ele é um pai zeloso. Ele é um pai que cuida de você. Quer que eu te diga uma coisa? Isso hoje que te faz tanto sofrer, é isso aí que vai lhe trazer muitas, muitas, muitas alegrias. Quem crê, dá um glória a Deus. Oh, Rabai, vou falar algo para alguns jovens aqui, quem sabe dois. Essa luta que a sua família está passando financeira, é Deus dizendo: é para que você tenha força de se levantar e tomar posse daquilo que eu tenho para você. Porque isso me deu forças para eu ser quem eu sou hoje. Eu sei o que é viver em uma família pobre, muitos irmãos. Eu sei, um pai doente, uma mãe lutando feito uma leoa. Mas isso me fez uma leoa. Quem está aqui, entenda o tempo de Deus. Não desanime, continue crendo. A hora certa vai chegar e alegrar o teu coração. Agora presta atenção. Abraão foi escolhido por Deus, foi ou não foi? Mas veio a impossibilidade. Qual foi a possibilidade? Sara. Estéril. A palavra de Deus para Abraão: tu vai gerar. Não era só isso não. Vou fazer você pai de nações. Deixa eu tirar de você para não
Negócio, ali está parecendo que é Abraão, né? Já. Ali está ainda retendo Abraão. Glória a Deus. Aí, a promessa nasce. Isaac nasceu. Deu riso, sim ou não? Aleluia. Mas aí o filho da promessa, quem é? Isaac. Olha que de Abraão nasceu o filho da promessa e o filho da escrava. Agora a gente não vê dizer que Ismael casou com mulher estéril. Não é verdade? Agora, o filho da promessa casa com uma escolhida. Você está entendendo? Como funciona a vida dos escolhidos? Aí vem Rebeca, linda, formosa, escolhida por Deus. Casam-se e Rebeca era... É Deus dizendo, eu mantive seu pai junto de mim, gerando ele em fé. Você é escolhido. Vem. E a Bíblia vai dizer que Isaac orou sem cessar. Dá-me um filho, Senhor. Dá-me um filho, Senhor. Está entendendo aí o que Deus está falando? Dá-me um filho, Senhor. Isso fez Isaac ser forte. Isso fez Isaac ser próspero. Isso fez Isaac ser escolhido. Isso fez Isaac. Aleluia. Aí, quando chega 20 anos, quantos anos? Está achando que está orando muito? Está achando? Eu mesmo outro dia estava dizendo, Senhor, são 23 anos. Senhor, está muito? É verdade. Aí começa a mostrar os escolhidos. Mas não se preocupe não. Rebeca gerou. E quando gerou, o que Deus vai fazer na tua vida vai ser dose dupla. Fica tranquilo, vai vir tudo dobrado. Arabastura, Rebeca, fica tranquilo, aleluia. Andalabastura, Macá. Jó chorou, gemeu, perdeu tudo, mas ele não desistiu, ele perseverou, ele creu. De tal maneira que ele conseguiu adentrar os projetos do céu. E ele diz, eu sei porque sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Ele, dá glória a Ele, dá glória a Ele. Eu termino dizendo, agora, pastora, Deus não poderia fazer diferente, né? Orar e acontecer logo. Porque o tempo gera algo dentro de nós que é perseverança. Os escolhidos são perseverantes. Os escolhidos não desanimam. Sabe o que significa isso? É Deus dizendo, eu estou te fazendo forte. Os meninos de playground que querem uma coisa... Quero, pai. Mas os filhos valentes, guerreiros, os escolhidos, não importa o tempo, ele não desanima, ele não desiste. E na perseverança, aleluia, ele entende que é necessário as tribulações. Ei, está entendendo aqui? É necessário as tribulações. Vamos lá em Romanos 5, eu já estou terminando, mas Deus está falando aqui nesse lugar. Paulo falando sobre o poder da graça, sobre a fé, que nós temos pleno acesso à fé, a esta graça gloriosa. Mas no 3 ele diz assim, mas não somente isso, não somente a essa graça gloriosa que é sobre nós, mas nós devemos nos gloriarmos também nas tribulações.
Ei, ei, ei. Quem se gloria na tribulação? Só quem entende. Só os escolhidos. Só quem tem visão de águia. Só para quem vive em fé. Aleluia. Ei, essa tribulação já sei para que é. É glória de Deus chegando. É glória de Deus chegando. Por quê? Porque essa tribulação vai gerar dentro de mim, vai produzir dentro de mim o quê? Perseverança. Deus está me fazendo forte. Deus está me fazendo forte. Deus está dizendo, filho meu, não desiste. Filho meu, enfrenta a guerra. Filho meu é soldado que mesmo ferido avança. Mesmo sangrando não para. Mesmo sangrando não desiste. Aí versículo 4 diz assim, e quando produz a perseverança, produz o quê? Um caráter aprovado. Na perseverança, Deus está mudando o seu caráter. Nessa tribulação aí, Deus está mudando o seu caráter. Para você aprender a valorizar as coisas, cara. Para você mudar os seus pensamentos. Para você compreender o que é ser crente. Chega de estar enganando a si próprio. Muda o caráter. Um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz o quê? Oh, meu Deus. Espera ainda. Um cara de caráter aprovado, ele não vai duvidar do Deus dele, do Pai dele. Um caráter íntegro. Vou fazer um parênteses, eu sei que já está tarde, mas deixa eu dizer aqui. Quando você entende isso aqui, eu vou preparar uma pregação sobre isso aqui. Você vivendo o caráter, você está dizendo, eu estou me transformando em filho de Deus. E isso é quando você vive a íntegra a palavra. Sem escorregar nem para um lado nem para o outro. Mas rente. Não estou falando de escorregão, não. Escorregão qualquer um pode dar. Um vacilou, mas automaticamente se levanta e diz, eu sou filho de Deus. Eu não aceito isso na minha vida. Então, o seu caráter vai sendo transformado. E um caráter transformado, ele não duvida, por quê? Na proporção que eu peco, o pecado me tira do lugar da bênção. O pecado me tira a paz. O pecado tira a angústia. Aí você pode estar aqui dizendo, mas eu não mato, não roubo, só vivo angustiado, preocupado, ansioso. Você pode não estar matando, não pode estar roubando, mas ainda não está como escolhido. Porque o escolhido tem outro posicionamento. Os escolhidos, aleluia, nunca retrocede, ele só avança. Independente da situação que esteja atravessando, ele nunca desanima, ele está passando pela luta, cantando louvores, ele está glorificando a Deus em todos os momentos. E Deus está falando, já está na hora de sair desse lugar de filhinho de mamãe, filhinha de mamãe. Saia deste lugar. E quinto, e a confiança? Não nos... Porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Sabe o que ele quer dizer aqui com isso? A confiança não nos decepciona, porque a sua confiança é em Deus. Você entende quem é Deus, e quando você olha a Ele como Pai, Ele diz, qual é o Pai? Que pedindo o filho, pão vai te dar pedras. Esse é o caráter de nosso Deus. Ele quer nos dar sempre o melhor. Fica de pé. Então aprenda a não murmurar. Foi isso que Deus queria ver dos 12 príncipes que Ele mandou espiar a terra. Olha para mim. Foi isso que Deus queria ver dos 12 príncipes que foram espiar a promessa. Que eles crescem num Deus maravilhoso, num Deus poderoso que tinha tirado eles da terra do Egito para colocar eles numa terra boa, que emana leite e mel. Deus não te tirou do Egito.
não te tirou do mundo para você perecer. Deus tem o melhor para colocar em tuas mãos. Mas é necessário perseverança.